Boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos. Temos a live agora. Eu e o pastor Daniel. Vou entrar aí agora. Você vai poder... Nós vamos participar aí juntos. Aí, Daniel. E aí, tudo jóia? Tudo bem, amigão? Beleza. Tudo bem. O povo tá entrando aí. Thaisa, tá bem? Tá bem, graças a Deus. A Aline também? Tá bem. Boa e bonita, rapaz. Ah, Graças que a bom. Deus. Então, tá bom. Eu tô só finalizando os contatos aqui, pastor. E a gente já começamos, né? Sejam bem-vindos todos aí. E nós já vamos fazer esses primeiros cumprimentos aí. Jóia. Thaisa. Thaisa já tá aí. Adriana. Pode ir cumprimentando aí, viu, pastor? Porque às vezes é o pessoal da sua igreja ou alguém aí que... Graziela da igreja. Viviane da sua igreja ou não, pastor? Não, essa eu não vi aqui. Pastor Mateus, seja bem-vindo aí. Adriana, boa noite de novo. Matheus Simões, meu brother. Nosso brother aí, ó. Abraço, Matheus. Matheus, eu quero fazer um com você aí, mano. Ele tá lançando um livro aí. Tem um assunto muito legal. A Graziela, não sei se você conheceu aqui da igreja. A Adriana é do Ronaldo, né? Isso. Isabela. A Isabela eu conheço, é amiga da Thaís. Aí o Emanuelzinho, ou é minha sogra, linda sogra. Pode falar mal da sogra. Oi, mãe, desce aí, mãe. Chama ela de mãe. Meus pais, eu não sei se estão vendo. Um abraço, um beijo para eles também. Nós vamos ver depois. Quem mais aí, pastor, quer cumprimentar? Sejam todos bem-vindos. Juliane, seja bem-vinda aí. Lá do Tupi. Legal. Tá bom. Sejam bem-vindos. Pode ir compartilhando aí, gente, fazendo os contatos. A ideia é que hoje a gente tem um tempo aí de 1 hora. A ideia... A gente gosta, claro, o pastor tem que gostar da Bíblia, né, pastor Daniel? Se não gostar, tá difícil. Mas o que eu quero dizer? Que nós gostamos muito da palavra de Deus. Vou apresentar o pastor Daniel pelo pessoal daqui e Sabarai da igreja, quem não conhece. O pastor Daniel, nós somos amigos, irmãos, muitos anos já. São tão velhos, não, mas tem uma caminhada longa eu e ele. Na Jubac, Juban, foi líder nessas 2 organizações de juventude do nosso meio batista. E depois, na saída do Jonaí Monteiro, do Tupi, eu fiquei um pouco... Tive a honra de ser auxiliar dele um tempo. Acho que ele teve que me aguentar lá um pouquinho, depois eu fui embora. Não, a honra foi minha. E aí foi um tempo muito bom ali no Tupi, que a gente trabalhou com Power Jovem. E aí deixamos lá a turma e o pastor Daniel seguiu o ministério dele e eu segui também. Então, esse é o pastor Daniel casado com a Thaisa e eu aqui com a Aline, e que o Senhor esteja abençoando. Foi muito bom esse tempo e é bom o pastor Daniel estar aqui comigo, com a gente, para a gente conversar. Você quer falar do tema aí? Você quer mandar alguma pergunta para a gente? O tema é: qual a importância da Bíblia, da palavra de Deus, na sua vida? Eu coloquei na minha vida, porque aí o pastor Daniel vai me ajudar hoje a gente fazer esse diálogo, né? Mas se alguém que está acompanhando a gente aí, pode mandar perguntas sobre a Bíblia. Se eu não souber, o pastor Daniel vai responder. Se a gente não souber, nós vamos pedir ajuda aos universitários, né? Vamos pedir ajuda claro, a próprio Deus. Mas é bom essa interação com vocês aí. Tá bom? Então, pastor Daniel, vamos começar respondendo essa pergunta, né? Se você quiser fazer alguma consideração aí também, alguns agradecimentos, mas vamos responder essa pergunta. Qual a importância da Bíblia na sua vida, pastor Daniel?
Com você, mano. Então, beleza. Então, muito obrigado aí a todos que já estão participando, aqueles que vão chegar, divulga aí para a gente, né, para que muitos possam também conhecer sobre essa importância que tem a palavra de Deus nas nossas vidas, né? A gente vai falar particular, mas eu acredito que muita coisa abrange a vida de todos nós também nessa importância que tem a palavra de Deus, né? E a Bíblia, sem dúvida, é importante para nós, né, especialmente enquanto ministros da palavra, né, nós somos ministros dessa palavra, né? Deus nos chamou para poder também, especialmente, pregar e falar dessa palavra que é dele. Então, especialmente enquanto pastores, ela tem um lugar especial na nossa vida, na nossa vocação e no nosso exercício do ministério, né? Que ela é o nosso texto base, ela é tudo aquilo que nós precisamos para poder ensinar para o povo e também aprender dela, né? A gente aprende e fala ao mesmo tempo dessa palavra de Deus, né, que é a Bíblia. E falando da importância dela na minha vida, a Bíblia, ela é a voz de Deus, né? Acho que isso que eu queria frisar e deixar bem frisado com vocês nessa live, que a Bíblia, ela é a voz de Deus. Nós falamos muito que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, né? Se torna até um jargão nosso, né? Falar, se referir à Bíblia como a palavra de Deus, mas muitas vezes quando a gente fala dela como sendo a palavra de Deus, muitas vezes a gente perde de vista que, enquanto palavra, ela é essa voz de Deus para nós também. E como já disse alguém, né, se você quer ouvir a voz de Deus hoje audivelmente, basta ler a Bíblia em voz alta, né? Enquanto você estiver lendo a Bíblia em voz alta, você está ouvindo ali claramente a voz de Deus falando com você. E desde pequeno eu aprendi que ela é esse manual do Criador para nossas vidas. Então ela é importante também, porque ela é esse manual daquele que nos fez para que nós soubéssemos, então, manusear nossa própria vida, né? Então, enquanto um manual de Deus para nós, ela nos mostra o que é vontade dele para nós, como é que eu devo proceder assim e aqui, né, nisso e naquilo, né? Tudo isso nós encontramos na palavra de Deus, porque ela abrange todos os assuntos principais, né? Tudo aquilo que é principal na nossa vida, tudo aquilo que é essencial na nossa vida, a palavra de Deus fala para nós. A Bíblia tem resposta para aquilo, né? Muitas vezes as pessoas ficam querendo encontrar resposta para todos os temas contemporâneos, da atualidade. Talvez para isso a Bíblia não tenha uma resposta específica, mas os princípios para responder a essas questões atuais e contemporâneas, com certeza nós vamos encontrar nela também. E como bons batistas que somos, né, pastor Francis, a gente não pode deixar de falar que a Bíblia, ela é a nossa regra de fé e prática, né? Ou seja, nós não temos nenhum outro manual, né, para a vida da igreja, para saber como é que a igreja deve funcionar, ou a nossa vida deve funcionar, aquele manual de regrinhas, né, disso pode, isso está proibido, mas nós temos a Bíblia, e ela é suficiente para nós. Nós entendemos assim, não temos outros manuais, porque tudo que a gente precisa saber, a Bíblia fala, a Bíblia responde, a Bíblia tem uma resposta, a Bíblia tem uma posição para nós. E falando ainda mais particularmente da minha vida, né, a Bíblia, ela tem uma importância central para mim desde a minha pequenez, né, desde que eu era ainda criancinha ali, tive o privilégio de nascer já num lar evangélico, né, assim como você, e a gente já foi criado ouvindo da palavra de Deus, das histórias da Bíblia desde muito cedo, né? E quando estava sendo alfabetizado lá por volta dos meus 5 anos de idade, eu tive o privilégio da primeira coisa que eu li foi um versículo da Bíblia, né? A gente utilizava lá no culto doméstico lá em casa aquela caixinha de promessa, né? Que a gente ainda era criança e tinha a parte de recitar versículo. E como a gente ainda era criancinha e não sabia, né? A gente aprendia para recitar, mas não sabia ler, então a gente tirava um versículo e os meus pais liam para a gente aquele versículo e iam ensinando para a gente repetir e gravar esses versículos no culto doméstico, né? E quando eu estava sendo alfabetizado, era a minha vez, peguei o versículo e falei não, que eu que ia ler, né? E li, se não me engano, era um texto dos Salmos. Eu não lembro agora se era o clássico Salmo 23, o versículo 1, ou se era lá o Salmo 37:4, né? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Então era um desses dois versos.
né, que eu tenho lembrança, né, que foi a minha primeira leitura. A primeira coisa que eu li na minha vida foi um verso da palavra de Deus. E de lá para cá a gente toma esse gosto, né, de ler a Bíblia, de aprender a ler a Bíblia. Quando eu tinha lá meus 13, 14 anos, eu fiz esse propósito que eu ia ler a Bíblia toda, né, pela primeira vez, e fiz esse desafio comigo mesmo, e de lá para cá, né, já perdi a conta, né, de quantas vezes, né, que eu já li a palavra de Deus, né, porque tenho esse desafio comigo de lê-la todo ano, né, às vezes na ordem dos livros, na ordem cronológica, né, outras vezes ler mais vezes o Novo Testamento do que o Antigo, ler o Antigo uma vez, ler o Novo 2, 3 vezes, então vai variando, né, esses desafios, mas esse compromisso de ler, né, todo ano a palavra de Deus para que ela continue falando comigo, e é incrível como que ela se renova. Depois de tanto ler alguns textos, você para em alguns textos e fala, gente, mas será que eu já li isso mesmo antes, né? Porque eu ainda não tinha percebido isso que agora eu percebi nesse texto, né? Então é incrível como que ela se renova, como que ela tem sempre uma novidade para nós, né? Como que ela é viva, como ela mesma afirma para nós, né? Então ela é, como ela mesma diz, é luz para o nosso caminho, né? É lâmpada para os nossos pés, ela é esse conhecimento para nós, é sabedoria de Deus. Então a Bíblia ela tem toda essa importância nas nossas vidas, né? E a gente precisa não só conhecê-la para nós, mas conhecê-la também para passar para outros, né? Eu gosto muito de Abacuque 2,14, né? Que é uma profecia que fala que a terra se encherá, né, da glória do Senhor, né? Assim como as águas cobrem o mar, né? A terra vai se encher do conhecimento da glória do Senhor, né? Assim como as águas cobrem o mar. Então, esse conhecimento da glória de Deus é a sua própria palavra, que precisa ser espalhada por nós, né, e divulgada por nós, para que muito mais gente possa conhecê-lo. É isso mesmo. Eu esqueci de falar, a igreja do pastor Daniel, ele é pastor na Igreja Batista Cidade Jardim. O bairro chama Cidade Jardim também, né? Não, o bairro, a gente não está no bairro Cidade Jardim, né? É até uma curiosidade do nome da nossa igreja, que ela se chama Cidade Jardim, uma alusão, né, uma homenagem à própria cidade de Belo Horizonte, né, que por muitos anos já foi conhecida como Cidade Jardim, né? Apesar de ter um bairro Cidade Jardim bem próximo de onde a gente está, ali no Santo Agostinho hoje, né, mas o nome da igreja é uma alusão à própria cidade de Belo Horizonte. Então tá. Então é isso. Pois eles não estão no bairro, né? Mas acabou que ficou com esse nome, né? A igreja, Isso. né? Ficou conhecida Igreja assim, Batista Cidade Jardim. Cidade Jardim. Ô, gente, um abraço aí. Muita gente entrando aí, pastor. Os membros aqui. Se for membro seu aí, você fala. Bela, Elza mandou um abraço para você. Sempre cita você aqui, viu, pastor Daniel? Oh, obrigado, Elza. Também tem aí a Neuza que entrou. A Neuza é tia da Thaís, entrou aí. O Everton é lá do Tupi também. Seja bem-vindo. Pode falar aí. Turminha boa aí. Então tá bom. Então, gente, pastor Daniel, eu acho que eu lembrei até de uma coisa, parece que sua mãe falou uma vez no seu pai, não sei se vocês estão nos assistindo, um beijão para eles aí, a Ronilda e o Zé Maria. Você brincava com seus irmãos, né, de pregar, não sei se pregava para as galinhas, para os cachorros, para os patos. Tem isso mesmo? Tinha isso mesmo? Tinha isso mesmo. Né? Lá em casa, uma das brincadeiras que a gente tinha, né, na nossa infância era fazer o cultinho, né? Então a gente chamava os vizinhos, né, os amigos, as crianças, tudo da vizinhança, para a gente poder brincar de cultinho, né? Então eu pregava, meus irmãos tocavam ali, né? E até hoje tem sido assim, né? Eu estou no Ministério da Palavra e eles estão lá no Ministério da Música, atuando, né? Até hoje. Verdade. Né? Então isso é bênção de Deus mesmo. Legal, é curiosidade aí, ó, tá vendo? E aí, gente, lembrar da leitura sistemática da Bíblia, né? Aí a Rose Turça aí, ó. Tia Rose, beijão querida também. Ronaldo e Adriana. Também aí, um abraço. O Cris entrou agora, um abraço aí. E o Cris, um abraço, mano. Parabéns pelas músicas aí. Olha só, a gente falando da palavra de Deus, eu estava dizendo... Ai, fugiu aqui agora. Da leitura sistemática. Leitura sistemática, importante. Eu lembro lá do Tupi mesmo, Ronaldo e Adriana. Se vocês tiverem aí, um abração para eles.
E olha só, lembra daquele plano sistemático? Acho que era o Ministério de Família, né, naquela época lá, que fazia e incentivava. Eu lembro que seu tio, né, o João Lúcio, um grande abraço para ele, e ele escreveu a Bíblia mais de 30 vezes. Agora já passou das 40, deve ter passado das Ele é 40 vezes. recordista na leitura. Então, o João Lúcio é realmente um leitor na palavra. Então, aquilo foi interessante para a igreja, acho que naquele tempo, Adriana e Ronaldo estiver aí, e eu, de outras igrejas, irmãos, o incentivo da palavra de Deus, da leitura, né? Eu lembro que naquela época eu não tinha a maturidade que eu tinha agora, mesmo sendo, claro, pastor, primeiro ministério meu lá e tudo, né? Aprendendo com o grande samurai, grande mestre aí, o pastor Junai Monteiro, e depois com o Daniel. Mas eu até usava outros métodos, e aquele tempo estava muito corrido ainda para mim. E assim, confesso o pecado que hoje eu não faço, graças a Deus, é ler a Bíblia todo dia, não é? A gente precisa ler a Bíblia, gente, todo dia. Você erra menos, você fica cheio. Eu vou soltar um artigo amanhã, gente. Olha nas redes sociais da igreja. Olha a pergunta do artigo. Como está o seu astral? Muita gente fala assim, eu já vi reunião de igreja. Bom, irmão, vamos levantar o astral aí, né? Então amanhã você fica atento aí. E para que você possa ler essa pequena reflexão, artigo que eu escrevi. É muito comum, às vezes, a gente falar assim, mas astral tem a ver com outra coisa, né? E assim, a gente não tem nada a ver com astral. Tem a ver realmente com a alegria que vem do Senhor para a nossa vida. Então, tem um plano de leitura sistemática da Bíblia. Hoje eu leio 5 capítulos por dia. Hoje eu leio 5 capítulos por dia da Bíblia. Né? Então, eu tenho isso e não pego na Bíblia só para pregar. Vamos falar nós pastores aqui, né, pastor Daniel? Talvez já passou por isso, você também. Se você quiser confessar, eu confesso que eu já peguei na Bíblia só para pregar. Infelizmente. Já teve momentos na minha vida. Hoje, misericórdia, não faço nunca mais. Então, e muitos vão fazendo assim. Pega na Bíblia, eles não são pregadores como nós, mas pega na palavra de Deus só na hora do aperto, né? Só na hora da necessidade. Então, é muito importante a gente ter esse plano sistemático. Por que é sistemático? Porque, gente, tem que ter meta. Acabou, né? Tem que ter meta em alguma coisa. Eu vou ler, vou começar um curso, eu vou fazer uma coisa do nada. Não, eu tenho que ter um plano e saber que aquele alimento espiritual para a minha vida é muito importante, né? Quer comentar alguma coisa aí, pastor, disso aí? No início do ministério, eu confesso que eu passei por essa fase também, né? Eu não sei se a gente sai de seminário achando que a gente sabe tudo, né? Tudo, e aí não precisa de muito mais coisa, né? Você acabou de estudar, acabou de ver tanta coisa ali e quer colocar tanta coisa em execução, e aí deixei de lado um pouco essa rotina, essa disciplina da leitura sistemática da Bíblia que eu já tinha antes de entrar para o seminário. E aí, logo depois de formado, passei uma fase que eu deixei isso um pouco de lado. E aí vi o quanto que isso estava me prejudicando, né, pessoalmente. Porque a gente estuda, assim, a Bíblia para poder pregar, estuda para poder dar estudo, mas é muito diferente esse momento do nosso momento de devocional, do nosso momento de nos alimentar. Porque quando a gente está estudando para poder pregar, para poder falar, a gente está buscando. É claro que a Bíblia fala conosco, mas a gente está também com a intenção do que ela tem para falar, além de mim, para os outros. E no nosso momento de devocional, é só eu e Deus. Eu não estou buscando outra coisa, eu não tenho ali uma responsabilidade diferente com aquilo, né, de passar aquelas lições para outra pessoa. Né? São lições que eu aprendo para mim, para aplicar na minha vida, no meu momento com Deus, para deixar Deus falar comigo e só comigo. Não é buscando Deus para Ele falar comigo, para eu falar para outro. Né? Então, ele é essencial e é muito enriquecedor para nós, né? Esses momentos, mesmo sendo esse momento de fazer essa leitura de todos os livros da Bíblia. Né? Que tem muita gente que defende que não gosta muito, né, dessa leitura sistemática ou dessa leitura organizada da Bíblia, né? Uma leitura, uma devocional de todos os livros da Bíblia, porque acha que isso não acrescenta tanto para ele, né? Fica uma leitura mais superficial, né? Não é uma leitura tão objetiva para ele, né? Mas eu confesso que eu não vejo dessa maneira, porque a gente aprende muito e precisa conhecer toda essa história, né? Tudo que Deus
falou e fez ao longo dessa história registrada dele para nós, porque era a vontade dele. É a vontade revelada dele, é o que está de Gênesis até Apocalipse. Então, se eu me detenho só no Novo Testamento, eu vou deixar para trás ali muitas lições preciosas, né? Eu vou deixar de aprender sobre a graça de Deus no Antigo Testamento, né? Como é que a graça de Deus se manifestava ali, né, no Antigo Testamento? O que a gente pode aprender disso, né? E que vai refletir lá no Novo Testamento também. Então, é essencial a gente se dedicar a fazer essa leitura de Gênesis e Apocalipse. Eu sei que o Pentateuco ali, depois de Êxodo, começa com Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, fica uma leitura maçante, depois você entra nos livros das Crônicas dos Reis, né? Tem muita coisa ali que muita gente acha que era desnecessário de estar registrado na palavra de Deus, mas tudo aquilo ali é Deus falando conosco, Deus mostrando para nós a nossa própria humanidade, né? O que nós somos, o que nós fazemos e o que nós precisamos conhecer sobre nós e como Deus tratou com eles e vai tratar conosco também se nós andarmos pelos mesmos caminhos que eles, né? Então a gente precisa de conhecer toda essa palavra de Deus até mesmo para poder entender melhor o que o Novo Testamento diz, porque muita coisa do Novo é uma interpretação à luz de Cristo do Antigo, né? A partir do que Cristo fez e viveu aqui para a gente poder entender também. Então é essencial essas duas leituras, né? Não dá para ficar uma sem a outra, não. Então, uma coisa que a Thaisa está falando aí, Thaisa, vê o comentário dela aí, pastor, sua esposa. Sim. Mas só que eu trocaria essa palavra hábito, Thaisa. Eu, nos últimos anos, tive essa percepção por relacionamento, sabe? Sabe por quê? Porque o hábito fica aquela coisa, né? Pô, eu vou ter um hábito de conversar com você, que você é meu amigo. Eu vou ter o hábito de conversar com a Aline. Vou ter o hábito de conversar com a Elza. Então, não, eles são meus amigos, são meus irmãos em Cristo. Eu não tenho hábito, eu tenho um relacionamento, entende? Tá, Thaís, é só essa observação que eu tenho o hábito de orar, eu tenho o hábito de ler a Bíblia. Então, assim, não, eu preciso ter mais do que o hábito, entende? Que eu quero trazer aqui. E isso, obrigado, Thaís, é um relacionamento. Então, a gente colocando assim como hábito, acho que fica essa coisa meio mecanizada um pouco, sabe, Thaís? E irmãos, amigos que estão com a gente. E aí, pastor, eu creio que é muito mais profundo, muito mais profundo. O Charles Spurgeon, né, o grande pastor, né, inglês, que é um dos grandes pregadores que nós já tivemos nessa terra, ele fala que quando a Bíblia é muito marcada, né, ela é bem mais usada, quer dizer que a pessoa tem um relacionamento com Deus, né? Verdade. E é isso mesmo, né? É isso mesmo. Eu aprendi muito com o Levi. O Levi, muitos do Tupi aí conhecem ele, né? E eu convivi muito com o Tupi, um pouco na Jubac, Juban, e depois convivi muito diretamente com ele no tempo do colégio. E a Bíblia dele ele é marcado, totalmente desgastado. É totalmente desgastado. Depois eu aprendi até com ele. Eu comprei uma Bíblia bem grande, acho que ela está aqui do meu lado, está no escritório ali. Mas, assim, eu aprendi até com ele. A Bíblia é grande, de leitura grande, para que... Para rabiscar, para ter espaço. Não, e também, sabe o que ele disse que o hábito, no caso que a Thaís está trazendo a questão da fala do hábito, a população brasileira e os nossos irmãos também leem muito pouco. Então olha só, você pega eu não leio a Bíblia nessa aqui eu uso para pregar, porque aqui eu tenho muito grande mesmo. Então, para levar para a igreja, já não vai nem caber no púlpito quase direito, você tem ideia. Então, mas aí eu uso ela porque a letra é muito grande. Porque aí não me dá o quê? Não me dá sono, desgaste. Agora, outra coisa, né, pastor Daniel? Às vezes as pessoas, elas deixam para ler a Bíblia, assim, depois chega do serviço, da escola, da faculdade, né? Hoje estão tendo muita coisa em casa, né? Então está um pouco menos cansativo, menos desgaste, né, do corpo físico. Mas, assim, aí você quer ler a Bíblia lá às 11 horas da noite, meia-noite, do dia cansativo que você teve, você vai dormir em cima da Bíblia, né, irmão? Então, tenta ter um horário de você tirar mesmo para você relacionar. Você falou uma coisa interessante que puxou o versículo
Está ali em Mateus 6, se eu não estou enganado, no capítulo 6 ou 7, que Jesus orienta, ó, fecha a porta do seu quarto. Fecha a porta do seu quarto. Então, fecha a porta do seu quarto, vai para lá e o pai que te ouve em secreto vai te ouvir. Então, as pessoas ficam procurando, às vezes, com muitos rituais, né? Não sei quem gosta, né? Ou não, oração de monte, oração no lugar tal. E Jesus mesmo respondeu à mulher samaritana em João 4, né? Olha, não é o lugar. Existe um lugar. Não é o lugar. Não é o lugar, mas sim com o coração, espírito e verdade. E aí, também de adoração, né? Mas também lá, voltando do quarto. Gente, é o lugar ali que é o seu lugar. Você falou um momento também dessa intimidade, né? Então, eu acho bem interessante, pastor. Que tem que separar, tem que parar um momento para poder buscar ouvir Deus falar com você, né? Que eu gosto muito de lembrar e de frisar isso, sabe, pastor Francis? Porque Bíblia e leitura, Bíblia e oração, né, é uma dobradinha dessa nossa disciplina espiritual que se confundem, né? Porque o orar é falar com Deus e o ler a Bíblia, estudar a Bíblia é Deus falar comigo também. Então, não tem como desassociar disso, não, né? Não tem. Então, ou eu começo orando e termino lendo a Bíblia, ou eu começo lendo a Bíblia e termino orando, porque é uma conversa, é um diálogo ali que se complementa a partir do momento que eu leio a Bíblia, entendo o que Deus está falando comigo e eu coloco aquilo diante dele em oração, ou é o contrário. Eu trago um assunto para Deus em oração e ele vai me responder através da palavra dele, da leitura dela, né? E o que Jesus falou também, que é muito importante quando ele falou com os discípulos lá, olha, vocês não têm que preocupar quando vocês estiverem lá diante das autoridades, né, para poder dar alguma resposta para eles, porque o Espírito Santo vai fazer você lembrar daquilo que você precisa, mas eu só lembro daquilo que eu já aprendi, daquilo que eu já internalizei, daquilo que já faz parte da minha vida, porque eu conheço, porque eu busquei, porque eu separei aquele tempo para poder conhecer a vontade de Deus e a voz de Deus por meio da leitura e do estudo da palavra dele. E aí eu vou saber o que dizer, eu vou saber o que responder, porque o Espírito vai trazer a minha memória. Agora, se eu não tiver estudado, se eu não tiver me preparado, se eu não tiver conhecimento, o que ele vai trazer à memória? Né? Então, esse é um outro fator importantíssimo, né, para a nossa leitura da Bíblia, porque o Espírito traz à luz o que a gente já tem, né? O que a gente já aprendeu dele, né? Aquilo que ele já tá ali guardado na nossa memória, né? E o salmista fala isso também para nós, né? Eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Né? Então, isso aí é fundamental para a gente. É interessante, né, pastor Daniel? Vamos até pensando nesse lado da música, eu lembrei de alguma coisa aí agora, e o Cristiano acho que está aí ainda. Eu vi dois perfis de Instagram, que eu acho que é Cante a Palavra, alguma coisa, até estou seguindo aqui, e passei para os líderes de louvor nosso que seguir. Porque, rapaz, as músicas hoje, né, é muito pessoal, né? Eu sei que tem uma questão poética, às vezes, do cantor e tudo, escritor. Mas para você ver, Cristiano está aí, ó, tá falando aqui. Então, você vê que o cantor, o cara, o irmão, ele tem aqui quantas páginas ele tem a letra, você vai colocar a música. Eu não sei música, não sei, tentei, mas eu sou mais baterista e percussão mesmo. Mas, assim, ele vai saber fazer a música. Agora está tudo aqui, está tudo na palavra dele. Então, eu fico muito feliz, grandes cantores do nosso meio, o Paulo César Baruch, o Ademar de Campos, né? Que já é de uma geração de muitos anos, tantos outros aí que eu poderia citar. Temos aqui o Josimar Bianchi, né? Amigão meu de infância e tudo, e que canta a palavra. O Cristiano aí também. E, enfim, eu estou falando porque para a gente discutiu muito isso nos últimos tempos, um tempo atrás, isso para que o pastor observasse as letras do louvor. Quando tinha algumas assim, eu lembro que os pastores que eu tive falavam, vamos olhar essa letra, isso não tem nada, tal. E hoje, então, se deixar, né, a gente vai tendo uma teologia que não é bíblica,
É Desculpa verdade. esse ser contraditório. Não vai ser bíblico, não vai ter nada. Simplesmente. E hoje tem uma questão das músicas que volta muito para o homem, né? Você é Sim, precioso, você é isso, você é aquilo, eu sempre cito na igreja isso. Então, quer dizer, essa música e tantas outras, a minha bênção, eu quero a minha bênção, coisas desse tipo. E até a questão do culto, a questão do culto tem que ser para Deus, adorar a Deus, né? E tudo. Agora, aproveitando também, falando disso, mais ou menos desse assunto, pastor, tem essa Bíblia aqui, por exemplo, que eu gosto, que é a tradução da NA, o pastor Daniel, essa aqui é da Convenção Batista Mineira, dos 100 anos. O pastor Daniel trabalhou nela no design, né? No organizador e design da capa. Ele não trabalhou na versão da Bíblia, mas é no design dela, tá? Mas isso. seria um privilégio, né, pastor, pudesse. Mas aqui é a NAA, da Sociedade Bíblica do Brasil, que também tem outros modelos. Esse aqui é o modelo da Convenção Batista Mineira. Quem é batista pode chegar na convenção e fazer contato. O que eu quero dizer, procura uma tradução Isso. boa, né, pastor Daniel? Às vezes eu deixo aqui no escritório, no gabinete, aqui na minha casa, sempre as Bíblias da linguagem de hoje, que é uma da Sociedade Bíblica do Brasil, para que as novas pessoas chegando para a igreja, né, e possam ter contato com a Bíblia e numa linguagem fácil, né, pastor Daniel? Sim. Hoje a gente tem NAA, que é nova, mas tem NVI, que é muito conhecida da nossa igreja, muitos pastores usam. Hoje eu uso a NAA nas exposições bíblicas. Então, é isso, né, gente? Tem que aproveitar. Então, muita gente comentando aí, pastor, disso. Quer falar, pastor, mais alguma coisa que veio na sua mente? Só falando aí da parte da música que a gente falou, né? Realmente as músicas do Cris aí tem base Aí, ó, tá bíblica, né? falando, Quem ele tá quiser falando. conhecer mais aí, ó, pode seguir o Cris aí, que tem muita coisa boa na parte da música aí, vocês vão aproveitar bastante aí e crescer muito, viu, gente? E, Legal, e legal. sobre as versões, realmente a versão faz diferença, né? Eu Faz estou diferença. utilizando hoje também, né, não só na minha leitura, mas até na igreja também a NAA, né, a Nova Almeida Legal. atualizada, porque Já, eu gosto muito dela porque ela conseguiu fazer um casamento. vamos ver se Não, ele. né, eu Ô, utilizei ela. Daniel, travou Oi? aqui, travou aí? Não. Ficou Não, travado. travou só o seu Ficou no vídeo. Não sei se o meu travou aí também, pessoal, viu? Travou aqui, viu? Eu não te ouvi Travou? nada. Ficou Ah, travado. tá. Quer repetir? Repito, Ou sim. não precisa? Vai lá. Você Né? falou que a NAA, você estava gostando dela, você estava fazendo Isso assim. porque ela tem um casamento perfeito entre a tradução mais conhecida nossa, né, a clássica, que é a Almeida Revista e Atualizada, ou a Revista e Corrigida, com a linguagem contemporânea, que pega aquelas coisas que eram difíceis de entendimento, aquelas palavras complicadas, e coloca numa linguagem mais conhecida nossa. Né? Isso. Então, isso que a NAA traz como vantagem. Outra coisa que eu estava falando é das outras linguagens que você citou aí. A NVI, a nova versão internacional, e a nova tradução da linguagem de hoje, né? São também boas versões que eu já utilizei no Ministério também, as duas, exatamente por ter essa facilidade na linguagem, né? No Tupi, quando estava pastoreando lá, a gente acabou adotando a nova tradução da linguagem de hoje, né? Quase todo mundo tinha, né, a nova tradução da linguagem de hoje, então isso facilitou bastante. E era interessante ver os adolescentes falando, né, pastor, agora eu estou lendo a Bíblia e estou entendendo, porque esses textos antigos, né, de traduções mais antigas, traz essa dificuldade para a gente, né, então vale muito a pena. Tem outras traduções, né, que eu indico, mas mais para uso devocional, para você ler sozinho na sua casa ali, no seu momento com Deus,
né, que é a Bíblia Viva, por exemplo, ou até a tradução à mensagem, né, a Bíblia à mensagem. São Até o muito boas. Gepeto, né? Isso, eu até fiz 2 anos seguidos, eu fiz a minha leitura diária, essa leitura da Bíblia toda, pela linguagem da mensagem. Muito boa, vale Muito muito a bom, pena, muito uma bom. linguagem muito clara, E, mas na não é uma verdade, linguagem. lá, rapidinho, parece que lá é parafraseada até, né? O Isso, Eugênio Pérez isso, trabalha parafraseou a para a palavra de Deus. atualidade, né? Então, assim, é uma É, Bíblia que dá para você fazer essa devocional. Não é uma Bíblia para púlpito, não é uma Bíblia para você dar um estudo bíblico para alguém, mas é uma Bíblia que vale a pena você até ter e conhecer para isso, né? E tem essas versões hoje de livre acesso, né? Em vários os aplicativos aí da Bíblia, aplicativos, né? né? Vale a pena demais ter vários aplicativos aí da Bíblia. A Sociedade Bíblica lançou Lançou recentemente o agora, novo né? dela, com todas as traduções dela, né? Então Eu não baixei ainda, não. você tem a Bíblia de várias versões, revista e corrigida, revista atualizada, essa né, nova Almeida atualizada, tudo num aplicativo só, né? Então, e os planos de leitura também que eles disponibilizam, tem tudo lá na Bíblia. Então vale a pena ter de graça, né? Hoje ninguém mais tem desculpa, pelo menos no Brasil, em língua Não, não portuguesa, tem. ninguém tem desculpa de falar que Bíblia é caro, que Bíblia é de difícil acesso, porque praticamente todo mundo tem um celular. E tem a Bíblia ali que você baixa e lê offline, não precisa nem de internet para ler. Precisa Então mais, não tem não. desculpa não, né, para poder fazer essa leitura da Bíblia. É interessante. A gente, falando dos aplicativos, você falou, não tem desculpa mesmo. Nós temos muitos recursos, devocionais, né? Hoje com a Sim, internet, né? A gente está criando isso aqui, aproveitar, gente, a ideia que eu tive é para a gente conversar de forma saudável, né? Sobre a Bíblia, e depois vamos ver outros temas, mas que a gente. Porque agora está parecendo que esse ano vai ser muito parecido com o do ano passado, né? As pessoas vão ficar infelizmente. muito em casa e, e, e essa conexão aí pela internet, fantástico. Tem muitos cursos, né? Falando da Bíblia, a gente tem uns cursos do Ministério Fiel, da Editora Fiel. Eu gosto, o pastor Daniel sabe que fui adotante do Ministério Fiel, então estou ganhando quase muitos livros dele para ler. Então, assim, lá tem muitos cursos gratuitos, né? Que na pandemia disponibilizado, deve ter lá ainda. Então, entra aí no site do Ministério Fiel, que é da Editora Fiel, e que você pode fazer muitos cursos. Deve ter muitos outros, né? Disponíveis. E claro que o YouTube, então, tem N coisas que você pode aprofundar dentro da palavra de Deus. Então, é muito importante. Essa é a nossa pergunta, essa temática hoje, a importância de ler a Bíblia, de ler a palavra de Deus. Então, vou fazer uma consideração, pastor Daniel, citando um texto que você começou a citar aí, que é Hebreus 4,12, né? Hebreus 4,12 vai dizer assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Acho que eu vou começar pelo final, para você ver, propósitos do coração. Uma coisa que o mundo vai dizer muito hoje, né? As pessoas, siga o seu coração, né? As musiquinhas de coração, nem sei fazer aquele gesto do coração aqui. Siga o seu coraçãozinho, né? Já vi psicólogos falando isso. Então, assim, complicado, não pode seguir o seu coração. A Bíblia diz, em Jeremias capítulo 17, que o coração do homem é enganoso. Jesus disse também nos evangelhos que do coração procede coisas ruins, homicídios. E a gente vê como é que está o mundo hoje. A gente todo dia é surpreendido, né? Ou não biblicamente, não é que nós estamos acostumando, mas biblicamente, de tudo que tem acontecido, não deve assustar. Eu não sei se foi o Moody que falou, eu vi uma frase nas redes sociais um outro dia, mas é o que eu já estava pensando, né, pastor Daniel e pessoal, o quê? O momento do mundo não nos assusta quem pensa biblicamente. Né? Tem até um livro do John Piper que diz, pensando biblicamente. E eu preciso pensar. Pandemia é uma praga, isso, aquilo, tal. Mas já estava escrito que ia acontecer uma epidemia, né? Diria as epidemias, o autor de Lucas, né? O evangelista Lucas, que cita epidemia. Lá em Mateus, no sermão profético de Jesus, Mateus 24, ele não cita, mas lá em 24, o
O Lucas cita epidemias. Então, não é de assustar. Então, vamos voltar para a palavra de Deus. Eu tive um momento de oração com o Google Meet com a igreja na sexta-feira. E a gente estava muito ardendo no meu coração, gente. E a gente pensando que seria um avivamento da igreja, né? Um ano atrás. E avivamento é algo muito sério, né? O avivamento é uma dedicação imensa com Deus, uma dedicação imensa na palavra, uma dedicação imensa de leitura e de oração. E a gente está vendo isso na pandemia. É o contrário, né? As pessoas estão se afastando, as pessoas vão se afastando da igreja. Provavelmente você tem membros que estão desgarrando e que estão se afastando. E a gente tenta puxar ali, mostra, faz a nossa parte. Mas é claro que o Senhor vai estar no controle. Mas, quer dizer, esse ponto que eu queria destacar, que a gente esperava que as pessoas poderiam se voltar mais para o Senhor e para a sua palavra, mas isso não está acontecendo. Então, para você que está nos assistindo, nos ouvindo, ela é apta para julgar os seus pensamentos, todas as coisas do coração, as escolhas. É isso aí na minha palavra, ou na minha versão, está apta, né? Talvez na versão mais antiga está discernir, né? A palavra discernir é separar, né? É cortar, você saber ter discernimento, né? Nas escolhas, quem casar, o que estudar, o que fazer, aquilo, assado, enfim. E é isso, a palavra te dá tudo, né? E você falando um pouco, agora há pouco eu lembrei, eu estava lendo o livro que a gente vai ler junto, pastor Daniel, lá naquele grupo nosso da Igreja Multiplicadora, os mentores, sendo mentoreado, Mentores Segundo o Coração de Deus, do Wayne Cordeiro, e ele diz interessante, né? A Bíblia, ela foi escrita com os erros ali que tem, acertos para a gente aprender. Sim. Não é? E a gente, você sabe, aprender com os erros dos outros, né? A gente tem essa sabedoria, expertise, de aprender com o erro dos outros. Então, a palavra está isso para a gente, de Gênesis Apocalipse. Aquilo que eles fizeram, nós não vamos fazer. Então, exato. O Senhor deixou isso para nós, para aquilo que não fazer e aquilo que deve fazer. Não é, pastor Daniel? Quer destacar mais uma coisa, pastor Daniel? O texto que você leu aí de Hebreus 4:12, né, ele lembra disso, né, que a gente citou, a palavra de Deus, ela é viva, ela está constantemente se renovando e falando para a gente, trazendo novidade para a gente todo dia. Ela é eficaz porque ela não nos deixa sem resposta, né? É uma palavra que não volta vazia, como ela mesma afirma, né? Ela vai, mas ela completa a missão para o qual ela foi enviada, para o qual ela foi destinada na nossa vida, né? E ela tem esse poder, né, de entrar no mais profundo do ser humano e descortinar aquilo que a gente quer deixar escondido, né? Então, aquilo que a gente tenta deixar escondido, né? Às vezes até de nós mesmos, né? Tentando nos enganar, né? Assim, eu não sou assim, não. Eu não faço isso, não. Eu não sou desse jeito, não, né? Os outros aqui são, eu não sou, né? Essa palavra é para fulano, né? Não é para mim, né? Então, a gente tende a fazer isso, mas a palavra de Deus, ela é que vai lá e vai de encontro, né? Aos nossos, nos confronta, né? Com aquilo que a gente estava tentando deixar escondido ali, né? Por isso que muita gente pergunta, né? Se a gente não conversou com eles, a gente não está sabendo da vida deles, como é que a gente pregou para eles, né? Como é que a gente pregou e falou tanto com eles a palavra de Deus? Porque não somos nós, né? Não é a capacidade do pregador, mas é o poder da palavra de Deus. É ela que faz, é ela que penetra fundo e te mostra ali, olha, você está errando nisso, você precisa mudar isso, olha, nisso, isso precisa ser aperfeiçoado na sua vida. Então, é a palavra de Deus que tem esse poder, né? Então, por isso ela é tão importante na nossa vida. E se isso acontece, quando a gente está ouvindo alguém, né? Se isso acontece numa pregação, o que pode acontecer, então, quando eu me deparo e me dedico a essa palavra, a essa leitura, né? O quanto mais Deus vai falar comigo, né? O quanto mais essa palavra vai me transformar quando eu me dedico a essa leitura, a esse estudo da palavra, né? Então, é isso que a gente tem que fazer. Por isso que ela é tão importante na nossa vida, né? Eu não posso deixar para receber a palavra de Deus só através do pastor na igreja
ou da IBD, que é outro ponto fundamental, né, na nossa vida, a escola bíblica dominical, para a gente aprender a palavra de Deus, né? Foi assim comigo e vai continuar sendo, né? Espero que ainda por muitos anos na vida de muita gente, mas nada disso substitui o meu momento de deixar Deus falar comigo. Aquela individualidade ali, que é eu e Deus ali, sendo confrontado pela palavra dele e deixando Deus tratar comigo. Tem o Elton, aí o Elton está lá em Montes Claros, ele era da igreja aqui, e um abraço, Elton, com gente de Montes Claros lá nos assistindo, e eu fui conhecer ele lá, né, quando eu fui pregar lá e dar treinamento na Juba Norte. O Elton falou uma coisa interessante que eu queria puxar nessa fala dele aí. Primeira coisa que devemos ter a certeza é que a Bíblia é a palavra de Deus para nós. Então, eu vou citar aqui uma corrente, irmãos, amigos que estão nos assistindo, é a corrente de uma teologia liberal. O que é isso? Falar que o Mar Vermelho não se abriu, né? Falar que Jonas não foi engolido pelo grande peixe, que Jesus transformou água em vinho, nada, sabe? Então, quer dizer, uma corrente que vem para falar, principalmente essa fala que às vezes você já ouviu, né? A Bíblia contém a palavra de Deus, né, pastor Daniel? A gente já ouviu isso por aí. Então, cuidado, não entre nessa. Eva foi um grande exemplo disso, dessa corrente da teologia liberal. Ali, Adão e Eva no início, no Gênesis, né? Não ouviu a palavra de Deus, né? E será que é isso mesmo, né? Será que é assim mesmo? Lembra de Eva? Então, assim, e hoje o que faz? Então, o que eles fazem hoje? A corrente da teologia liberal, né? Será que é assim mesmo? Foi assim mesmo? Né? Foi nada. Enfim, não vai nessa. O inimigo quer isso, te tira, tirar esse tempo e tirar o tempo, e o que é uma das estratégias que veio na pandemia, foi ocupar as pessoas com, como é que fala? Maratonar nas séries, né? Eu não gosto de séries por causa disso, que tomam tempo da gente, não só coisa que ver, não. Você tem que equilibrar seu tempo, né? Com certeza foi uma estratégia do inimigo nesse tempo. Então, fica atento, debruce na palavra de Deus, busque da palavra de Deus. Você está nos assistindo, vá para uma igreja, que o pastor pregue a palavra, né? Ele não é um super-homem, né? Não é nada disso, mas que ele pregue a palavra. Paulo falou a Timóteo na carta, pregue a palavra, né? E isso, por isso que eu gosto da exposição bíblica. Eu estou fazendo esse curso e vai ter lá no Tupi, né? O pastor Daniel você vai estar fazendo, né? Vou fazer curso, também. Né? Legal, sobre exposição bíblica. E eu gosto porque a exposição bíblica é isso. O texto, né? O texto, você coloca para a igreja, você expõe o texto, você fala o que está ali. Não é que eu não concordo com o sermão temático, né? Mas o sermão temático corre-se o risco de você entrar em outros assuntos que não é da palavra, e a exposição te prende muito no texto. Então, porque o texto vai falar, Deus tem compromisso com a palavra dele. Exato. Ele não tem compromisso comigo, com você, com nós pregadores, ou você que usa a palavra. Com aquilo que eu quero dizer, né? Ele tem compromisso com o que ele disse. Com o que ele disse. Acabou. E eu e o pastor Daniel, ou você que prega, dá estudo, é professor de EBD, você precisa ter um compromisso com a palavra. O que ele está dizendo? O que a palavra está dizendo, né? Então, voltando lá da teologia liberal, gente, eu tinha um pastor, Eupídio, né? Ele foi pastor aí no Tupi, acho que foi na década de 80, talvez, né, Daniel? Foi pastor lá. Eupídio. Então, o pastor Eupídio falou uma vez lá na igreja, ele foi meu pastor também no Está Alegre, ele falou, se Deus falar, se a Bíblia tivesse escrito que Jonas engoliu o grande peixe, ao contrário, nós tínhamos que acreditar, né? Então é isso mesmo. Se a Bíblia falou, está falado, não é? Se a Bíblia já falou, então vamos seguir o que diz a palavra de Deus. Como que é importante a gente dizer para o público também, pastor Daniel, a nossa área teológica, né, pastor Daniel? Eu tenho a pós-graduação em teologia sistemática na Faculdade Batista e formei, você também, acho que você formou, claro, você validou também depois. Quer dizer, nós estudamos bastante. E eu estava em Montes Claros, na Assembleia da Convenção, acho que você foi lá, né?
Estive lá. em Montes Claros. E eu contei com o pastor Reinaldo, estava aquela borbulhando, o que eu ia estudar, que não sei o que. O pastor Reinaldo foi o nosso professor do pastor Daniel também no seminário, e vários cursos nossos na Faculdade Batista. Hoje ele é pastor também aqui em Sabará. E aí, ele falou, Francis, vai fazer curso sobre a Bíblia, estudar teologia. Por quê? Tesoureira, área de finanças nós temos na igreja, empresários, psicólogos, professor de educação física, e tudo mais. Eu sei que muitos pastores vão por esses caminhos, né? E tem muitas vezes essa preocupação mesmo, vou ter outra profissão e tal, aquela coisa. Mas eu penso um pouco diferente, porque o texto está muito claro lá em Romanos, aquele que prega o evangelho, vive do evangelho. Não condeno quem precisa. Quando eu fui pastor no Tupi, no Nova York, e lá no 3D, com o pastor Gemiro, eu trabalhava no colégio. O Daniel também, né, pastor Daniel? Não no colégio, mas nos seus afazeres, outros afazeres, para que possa agregar a sua renda. Mas o que eu quero dizer? Para nós, pastores, tá, gente? Os pastores têm que preocupar, estudar a palavra. Então, hoje eu faço cursos voltados para isso, especializando em pregação expositiva. Como método, talvez o pastor Daniel tenha, quem sabe a gente pode fazer junto, fazer um mestrado, né? Então tem que estudar um inglês, outra língua para. Quer dizer, um caminho longo, mas tem que estudar. Agora eu estava na jornada de grego, né? Que liberou gratuitamente aí, para estudar, pegar, capacitar mais um pouco do idioma. Que a gente sabe tanto grego, não, né, pastor Daniel? E hebraico, mas a gente vai lembrando, e o grego, o hebraico instrumental. Lembrando, uma curiosidade também, né, pastor Daniel, para as pessoas, que o Novo Testamento está em grego, a língua original, e o Antigo Testamento hebraico. Uma antiga aliança e uma nova aliança também, esse lado de questões da Bíblia. Pastor Daniel, quer comentar em cima do que eu falei aí? A ver se está puxando algum assunto aí. Lembrando aí que a gente tem que fugir realmente dessa teologia liberal, porque não tem nada que acrescenta na nossa vida. E como eu falei no começo, né, o que eu quero deixar que vocês frisem bem, a Bíblia, ela é a voz de Deus para nós, né? Ela, enquanto palavra de Deus, eu tenho que lembrar que ela é voz de Deus, ou seja, ela fala comigo. Não é só a palavra que ele deixou, né, registrou e deixou aqui para nós, né, para que a gente só tivesse. Mas é a voz dele que eu preciso ler, eu preciso me debruçar sobre ela para ela falar comigo também. Essa palavra tem que falar ao meu coração e precisa falar todo dia. Então, lembra disso. Bíblia é a voz de Deus, né? Ela é aquilo que é o recado de Deus para você, e todos os dias. Todo dia, Deus tem uma palavra nova dele para poder falar ao seu coração, né? E texto é que não fala, exemplo é o que não fala, né? Então, não fala. Tem história demais, tem história de gente que fez bem, tem história de gente que fez errado, então tem como você aprender a como fazer, tem como você aprender a não fazer, tudo isso você encontra na palavra de Deus, né? Ela já te alerta para você fugir daquilo que te atrapalha, daquilo que não acrescenta coisa boa na sua vida, né? Eu gosto muito lá de Deuteronômio 28, né? De 28 a 30, onde Deus deixa aquela série de instruções para o povo e fala, olha, se vocês andarem mal, vai acontecer isso, 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 isso com vocês. Se vocês andarem bem, direito, me obedecerem, vai acontecer isso, isso, isso com vocês. E ele termina lá falando, olha, eu coloco hoje diante de vocês a bênção e a maldição. E ele ainda dá a dica, né? Escolhe a bênção para que vocês possam viver, né? Para que vocês tenham uma vida abençoada, né? Para que a vida de vocês seja próspera, né? Então Deus diz para a gente, olha, escolhe me obedecer, porque é isso que vai fazer diferença na vida de vocês, né? E a gente só obedece se a gente conhecer essa palavra, né? Se eu me debruçar sobre ela, se ela for prática na minha vida, né? Ela não pode ser só conhecimento, mas tem que ser prática na nossa vida. O El está falando que é importante sempre observar o contexto, né? Eu digo que você observar a Bíblia sem um contexto pode ser pretexto. Então, pode ser um pretexto. E assim, mas sem observar o contexto da Bíblia. É muito importante também a gente destacar, pastor Daniel, quem quiser começar a ler a Bíblia, assim, começa pelos evangelhos, o Evangelho de João,
Sabe que uma oportunidade boa que a pandemia está nos dando é você oferecer estudo bíblico para as pessoas online. Uhum. Daqui a pouco eu vou dar um estudo bíblico para um casal, né? Um discipulado para casal. Então, daqui a pouco, acabar essa live já entra. E a gente está tendo muito trabalho assim, né, pastor Daniel, nesse sentido, Verdade. reuniões de oração, como hoje, né, que é um prazer a gente estar aqui trazendo Sim. um conhecimento bíblico. Eu vim para Então, cá depois de um estudo bíblico online. Estava no estudo bíblico você online e falou, terminei e vim para a live. Então a gente está tendo, os pastores, muito trabalho, e a gente está colocando nas redes sociais da igreja, no meu contexto aqui, estamos colocando a todo vapor para que possa chegar o evangelho. E lembrando, gente, essa estratégia aqui, nem eu, pastor Daniel, quer ser político, ou eu quero ser político, ou tem outra, ganhar seguidores, nada a ver, tá, gente? Então, assim, a ideia para que a gente possa compartilhar. Se tiver sugestões aí, pode mandar para mim ou para o pastor Daniel. Ele pode fazer com a igreja dele, né? Ele conhece também muitos pastores que vão ser bem úteis para a igreja, para a comunidade. Enfim, nós temos tantos recursos. Você falou um dia na nossa reunião, né, pastor, no grupo que nós estamos, abusar da internet, né? Sim. Nós temos que abusar. Tanto recurso que tem hoje, né? Aquele tempo do Tupi, se eu tivesse essas tanto de rede social, eu ia ser muito legal com os meninos, né? Porque É mesmo. com aquela turma, porque assim, você poder fazer vídeos, né, tal. Mas por outro lado foi bom porque quem estava lá naquela época lembra que eram os acampamentos, fantásticos, foi um dos melhores da minha vida, principalmente aquele lá, aquele primeiro. Então, e que foi muito rico para aquela geração. Hoje, se nós tivéssemos, claro que teria feito muita coisa também, mas enfim, nós temos muitos recursos e que pode ensinar a Bíblia para os outros. Então, eu estou destacando aqui nesse ponto. Então, voltando para você ler a Bíblia, comece pelo Novo Testamento. Você que está nos assistindo depois, né? Ou no YouTube, que depois nós vamos colocar no nosso canal, viu, pastor Daniel? Aí depois eu te mando o link. Mas vai ficar salvo aí no Instagram para as pessoas, para compartilhar aí. Mas leia a Bíblia. Então, você quer começar, tem pouco tempo com a sua vida com o Senhor, na sua caminhada com Deus, comece com o Novo Testamento, o Evangelho de João. Quer ensinar alguém a Bíblia, comece com o Evangelho de João também. Então, é muito importante para que você não cometa até equívocos, né? Se for estudar, ensinar a Bíblia a alguém, e para você ter essa compreensão melhor do texto bíblico dentro dos evangelhos. E outro detalhe, pode me lembrar aí, nosso papo é para isso. Você falou que você hoje lê 5 capítulos por dia, né? Para você que vai começar, não precisa começar lendo 5 capítulos por dia, né? É importante você começar pelo Novo Testamento também por causa da linguagem e que você não vai se deparar com muita coisa ali, né, difícil para você entender, e é a vida de Cristo. Começa por um evangelho como o de João, porque é a vida de Cristo, que todos nós precisamos conhecer. Mas começa, nem que seja um versículo por dia, não tem problema. Ah, mas eu vou ler um versículo por dia, quanto tempo eu vou levar para poder ler o livro todo? Não se preocupe com isso. Né? O importante é começar. Se você se dedicar, fizer esse compromisso, olha, eu não consigo ler um capítulo por dia, né? Porque eu não tenho essa disciplina, não tenho esse costume, né? Não criei esse hábito na minha vida, não tem problema. Começa, faz um compromisso com você de um versículo por dia. Eu tenho certeza que um versículo por dia todo mundo pode ler. Todo mundo consegue ler. Então, se você começar com um, né? No final da semana, você vai ter lido 8 versículos. E com certeza Deus vai ter falado alguma coisa com você ao longo dessa semana. E o interessante é que quando a gente começa a ler, às vezes um versículo só não vai ser suficiente para mim. Eu vou ler 2, 3, e aí eu vou parar por ali. Né? Então o importante é começar. Comece fazendo esse compromisso. Eu vou ler todo dia um versículo da palavra de Deus, mas lê pelo menos em sequência, para você criar esse hábito de ler e entender o contexto todo, como a gente está falando aqui, né? Para a gente não ler versículo solto, aquela coisa de abrir a Bíblia, onde abrir é que eu vou ler. Não, faz o compromisso. Eu vou começar com o Evangelho de João e vou um versículo por dia. Se você ler mais que um, ótimo, mas o seu compromisso é de um por dia. Assim você assume um compromisso, cria uma disciplina e não se frustra, porque com qualquer 5 minutos que você separe do seu dia, você consegue ter esse momento de ler um versículo,
de fazer uma oração, de falar com Deus e de pedir a Deus para que aquele texto que você leu fale ao seu coração. Então isso aí é importante demais, mas comece, nem que seja com um versículo por dia, comece a leitura da Bíblia. Uma coisa As cartas interessante. paulinas também, ó, o Elco está falando aí que as cartas paulinas são muito boas, realmente, vale a pena aí a leitura também das cartas paulinas, acrescentam muito. Acho que depois de Jesus na Bíblia, o apóstolo Paulo, né, assim, é fantástico, né, as cartas paulinas, quase todo o Novo Testamento foi escrito pelo apóstolo Paulo, né, então, o Senhor usou, é fantástico, boa lembrança. Ô, pastor Daniel, olha só, eu lembrando aqui do Tupi, e vou trazer a memória aqui, 1 Coríntios 10, 31, né, a gente trabalhar muito esse texto base do Pão Jovem. Ficou esse esse texto base, os pais e irmãos que estão de lá, que estão aí com a gente, lembra, né? Quer comais, quer bebais, fazendo qualquer outra coisa, faz tudo para a glória de Deus. E a gente queria aquele tempo, né? Que todos aqueles meninos, aquela geração, que impregnasse, né? Como diz também Deuteronômio que você falou, lá fala impregnar no coraçãozinho deles a palavra de Deus e as atitudes, né? Era até o tema era ligado em Deus e nas suas atitudes. Eu acho que era o tema do Paulo Jovem. Deve estar lá escrito lá nos arquivos da igreja, como nos meus aqui. Mas ligado em Deus e nas suas atitudes. Olha só, tá tão atual hoje, né? De ligação, conexão com Deus. Dá para explorar bem. Mas temos que encerrar, gente. Está muito bom, viu, pastor Daniel, o papo aqui. Foi muito bom. E a gente cresce muito, espero que vocês também tenham crescido e edificado através da palavra de Deus. E a gente só está levantando a bola aqui, o pastor Daniel, e para esse projeto aqui do Instagram. E é interessante, falando da pandemia, você pode ouvir a Bíblia, né, pastor Daniel? Aqui. Verdade. Eu vi isso, o pastor Juraci Bahia, você deve conhecer. Ele é o pastor lá no Rio de Janeiro, em Petrópolis. Eu tive com ele uma mentoria lá. Foi muito bom. Você chegou aí nessa mentoria, Daniel, ou não? Não, essa eu não participei. Então tá. Aí ele falando que estava um novo momento, um pastor muito experiente, muito bom pastor. Ele falou que estava ouvindo a Bíblia na esteira. Lá Petrópolis, que já foi, é muito frio, né, gente? Sim. Lá é guarda-chuva direto. É incrível lá, na região serrana do Rio. Então, quer dizer, tem esteira em casa, faz atividade em casa, mas estava um novo tempo ouvindo a Bíblia. Aí é um grande pastor, experiente. Mas para quê? Ativar outros sentidos. E através da Bíblia. Então, recursos é o que não falta mesmo. E como você disse, os planos de leitura que tem aí, fantástico que tem nos aplicativos, né? Que você pode baixar. Ô, gente, nosso compromisso aqui é 1 hora, eu também tenho que dar um estudo bíblico, tá vendo? O pastor Daniel também, e o nosso compromisso aqui é 1 hora. Eu tenho que pagar o cachê, pastor Daniel, é 1 hora, pode passar já cobrar mais. Tô brincando, viu, gente? Isso, eu vou achar que você tá ganhando dinheiro aí, né? Não é? Tô brincando, mas muito obrigado, pastor. Pode fazer suas considerações finais, e você ora por nós, pelo povo e todos aí, pedindo para o Senhor, através da palavra dele, entre em cada coração, como a faca de 2 gumes, né? A espada em Apocalipse, uma dica de contexto, gente, também que eu estou expondo as 7 igrejas do Apocalipse aqui na igreja, quando aparece a palavra espada afiada, no livro de Apocalipse, é o quê? É a palavra de Deus. Então, eu sei que porque o livro de Apocalipse, né, pastor Daniel, tem muitas figuras, né? Tem. Muita simbologia. Então, a espada é a palavra de Deus. Pastor Daniel, brigadão. Suas considerações e ora por nós, mano. Pastor, muito obrigado. Eu que agradeço. Vai ficar gravado sim, viu, Renato? Vai estar gravado aqui no Instagram da PIB Roça Grande e vai disponibilizar no YouTube também. Depois a gente divulga o link aí para vocês. Tá joia? Tá bom. Então, quem não aproveitou tudo, depois assiste aí. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você também. E quero lembrar, leia a Bíblia, dedique-se nela, que ela é muito importante para você, para o seu crescimento, para abençoar a sua vida, abençoar a vida de outras pessoas. Então, faz esse compromisso, pelo menos um versículo todo dia, você vai se comprometer com um livro da Palavra de Deus. Pega um livro, se você
né, já leu no Novo Testamento, quer começar um desafio novo, né? Vai lá para o Antigo, pega Provérbios, por exemplo. Provérbios também é fantástico no Antigo Testamento. Provérbios e Eclesiastes, você pode pegar para ler um versículo por dia, porque ali, basicamente, cada versículo é uma lição, tanto em Provérbios quanto em Eclesiastes, né? Então, você pode fazer esse desafio também com você, né? Então, começa com um versículo todo dia, que Deus vai falar com você, pede Deus para falar com você naquele versículo, pede o Espírito Santo dele para clarear, para te dar discernimento, né? Para poder te dar entendimento daquilo que você vai estar lendo, e Deus certamente vai estar falando com você. Então não deixe de ler a palavra de Deus. E lembre, a palavra dele é voz de Deus, é a voz de Deus para você. Essa palavra é Deus querendo falar com você, é Deus querendo trazer para o seu coração aquilo que ele já revelou para a humanidade. Então leia, conheça e viva essa palavra, né? Pratique aquilo que você aprender, né? Coloque em prática na sua vida, que eu tenho certeza que isso vai fazer uma grande diferença. Vai te fazer uma pessoa melhor e vai fazer com que você tenha relacionamentos melhores à sua volta também, com toda certeza. Então a gente vai estar orando e pedindo a Deus para abençoar a sua vida, para cuidar de você e continuar abençoando as nossas vidas. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado. Muito obrigado por esse tempo precioso e proveitoso que passamos aqui. Que a tua palavra continue falando aos nossos corações e acrescentando em nossas vidas aquilo que nós precisamos. Pedimos ao Senhor, a Deus, que nos dê essa disciplina de nos dedicarmos à leitura da tua palavra, a conhecermos essa palavra e prosseguirmos em conhecer a tua palavra dia após dia. Que ela possa, ó Deus, penetrar fundo em nossos corações e nos transformar, mudar aquilo que precisa ser mudado nas nossas vidas, tirar aquilo que precisa ser tirado, aparar o que precisar ser aparado em nossas vidas. Que ela nos molde aquilo que nós precisamos ser e aquilo que nos fará instrumentos melhores nas tuas mãos, ó Pai Santo. Continua a nos abençoar e a nos ajudar, para que, nos dedicando assim à tua palavra, sejamos pessoas melhores na nossa vida, sejamos pessoas melhores nos nossos relacionamentos e possamos abençoar mais, manifestando ainda mais a glória do Senhor através de nós. É o que nós oramos, Deus, nesta hora. Cuida do pastor Francis, continua abençoando a vida dele, o ministério dele. Abençoe a PIB Roça Grande, a Deus, esta igreja que o Senhor tem dado a ele o desafio de pastorear nesse tempo, que ele possa abençoar a vida daqueles irmãos e esses irmãos sejam bênção na vida dele também. Peço ao Senhor que continue cuidando também da vida da Igreja Batista Cidade Jardim, ó Deus, e cuidando de cada um dos irmãos ali, e abençoe cada pessoa que participou conosco nesta live de hoje. Cuida de cada um deles nas suas necessidades, que a tua palavra tenha, ó Deus, um recado especial para o coração de cada um deles, palavras, ó Deus, que possam confortar, que possam consolar, que possam confrontar e desafiar o coração deles, palavras que possam transformá-los e levá-los, ó Deus, a uma vida ainda melhor. É o que nós colocamos diante do Senhor, na certeza de que o Senhor nos ouve, na certeza de que a tua palavra é viva e eficaz e é transformadora, é poder do Senhor em nossas vidas, é que nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. 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 Pastor Daniel, muito obrigado, mano. Eu que agradeço pelo convite. Um abraço para a Thaisa e Deus continue abençoando vocês aí. Quer falar mais da igreja? E tem rede social a igreja? O pessoal seguir, quiser? Tem, a gente tem o nosso Instagram também, na Igreja Batista Cidade Jardim, né? E você pode estar nos seguindo lá. Nós estamos na rua Juiz de Fora, 1470, no Santo Agostinho. Querendo fazer uma visita para a gente, vai ser muito bem-vindo. Todo domingo, às 19 horas, nós estamos lá, né? E a gente não para não, né? Com pandemia, sem pandemia, né? Com lockdown ou sem lockdown, né? Já liberaram aí, o governo já falou que se tiver lockdown no estado, a igreja está liberada para continuar. Então a gente não vai parar não, né? Com a graça de Deus, a gente não vai parar. Então você é nosso convidado aí para participar conosco. Todo domingo, às 19 horas, estamos ali estudando a palavra de Deus. Olha, obrigado, pastor Daniel. Siga aí as redes sociais, tanto lá do pastor Daniel, as nossas. Nós temos esse projeto agora, toda quinta-feira. Geralmente vamos estar aqui com um convidado, vamos divulgar antes. Vamos continuar nesse tema, né, da Bíblia. Provavelmente algum pastor vai estar comigo aí semana que vem.
Muito bom. E você pode seguir também as redes sociais da nossa igreja aqui, PIB Roça Grande, se alguém está assistindo em algum momento aí. Estamos em Sabará, no bairro Roça Grande, Rua Ricardinho 312. Prazer te receber. Já estou aqui, vai fazer um ano, rapaz. Já chegou um ano. Chegamos aqui em plena pandemia, 29 de abril do ano passado, e nós já estamos aqui trabalhando muito aí nos bastidores com a igreja, de forma online. Tem sido um tempo muito bom. E a igreja vai tendo paciência comigo aqui, para que nós possamos servir da melhor Amém. maneira possível. Aí eu creio que é isso. Deus abençoe. Tem uns pastores aqui, rapidinho, pastor Daniel, mandar um abraço para você aí. Pastor Ó, Nivaldi. Nivaldi está em Uberaba. isso aí, pastor Nivaldo, um abração. Tava o pastor Júnior Amaral, que está no bairro Ouro Minas. Não sei se ele está aí ainda. Um grande abraço, amigão. E ele é da minha regional aqui, né? Que a ABC é dividida regional. Estamos juntos aqui. E é interessante destacar, deixa eu ver mais alguma coisa. O Nivaldi, rapaz, a igreja dele está na rua do Chico Xavier. Está na rua onde o Chico Xavier morou. Eu tive lá o pastor Nivaldi, como muito amigo meu da Aline, e quase nós fomos para o Triângulo uma época. E também nós ficamos muito próximos, que nós fomos pregar ali no acampamento deles. Muito bom. E o pastor Daniel, gente, ora por ele, a Thaisa, eles estão num desafio bem interessante, muito diferente, assim, pelo menos no meu contexto, né? Ele está numa região bem urbana, né? Bem urbana, bem Cercado de prédio. central, cercado de prédio. Então, eu e o pastor Daniel, nós estamos caminhando junto com a Igreja Multiplicadora. Então, aqui no meu tempo, ele no tempo dele, vamos implantando essas questões aí, essa visão de igreja multiplicadora. Tem algum pastor aí que quiser conhecer mais, chame no privado, estou aí à disposição. Gente, um abraço, Deus abençoe, na dependência de Deus sempre, né, pastor Amém. Daniel? Amém. Amém. Fica com Deus, gente. Deus abençoe vocês. É muito Tchau, bom, viu? tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, pastor Daniel. Tchau, tchau. Tchau, tchau.